Qual é a relação entre a lacração e os jogos estarem perdendo a graça? Há quanto tempo a lacração está presente na indústria dos games? Será que tem alguma coisa que você pode fazer para recuperar a paixão por jogar? Tu já jogou jogos lacradores sem saber e gostou deles. E eu digo mais, mesmo sabendo disso, tu vai continuar gostando desses jogos. E eu vou até te falar quais são nesse vídeo. E eu vou te mandar a real para voltar a se divertir jogando e não ser derrotado pela agenda woke da lacração. Eu sou o Primo Terror e eu resolvi fazer esse vídeo para trocar uma ideia sobre um assunto que ganha relevância em literalmente qualquer lançamento nos anos recentes: a lacração no mundo dos games. Esse assunto na real é muito mais complexo. A real é que o problema do mundo dos games não é a lacração, até porque a lacração sempre existiu nos jogos. Tem outra coisa que realmente tem faltado em muitos jogos atuais. É muito fácil hoje em dia rotular um jogo como um lacrador só porque ele tem personagens negros, mulheres ou LGBT. E o pior é que isso está sendo tratado como uma agenda que os progressistas estão querendo implantar no mundo dos jogos. Só que isso aí não é verdade. Essa narrativa de que os jogos precisam se tornar mais inclusivos é falsa, porque a indústria gamer já é inclusiva, e faz muito tempo. É fácil lembrar de jogos clássicos que trazem protagonistas inclusivos. Quer ver? Comenta pra mim aí se você já jogou algum desses jogos e percebeu a lacração enquanto jogava. Tomb Raider tem uma protagonista mulher empoderada, GTA San Andreas tem um protagonista negro, trata muito da questão racial nos Estados Unidos e da questão de imigrantes. GTA 4 tem uma mensagem anticapitalismo, anti-guerra, anti-Estados Unidos e um protagonista imigrante. Metroid tem uma protagonista mulher, Bayonetta tem uma protagonista mulher e que foi abraçada pela comunidade lésbica, Mafia 3 tem um protagonista negro, Silent Hill 3 tem uma protagonista mulher, Crysis 3 tem um protagonista negro, Deathloop tem um protagonista negro, The Walking Dead a primeira temporada tem um protagonista negro, Prototype 2 tem um protagonista negro, Mirror's Edge tem um protagonista mulher, a série Mass Effect sempre permitiu relacionamentos LGBT, Dragon Age sempre permitiu relacionamentos LGBT, The Witcher 3 mostra gays e travestis no jogo, o Jimmy do Bully é bi, tem até uma conquista para beijar 20 homens durante o jogo, a série Metal Gear, todo mundo é gay em Metal Gear, e no The Last of Us, no jogo base, já tinha um relacionamento do gay e do Frank, e na DLC a Ellie é confirmada lésbica. Na época ninguém deu muita bola, mas no The Last of Us 2 aí virou lacração. E todo mundo ama esses jogos lacradores. Eles são extremamente consagrados e amados pelo público geral. A indústria não está se tornando lacradora, ela sempre foi. Qual que é a grande diferença nos dias atuais? Não é a lacração. No final das contas, a indústria dos jogos está passando por uma crise muito grande criativa e isso está impactando uma parte muito importante dos jogos, a história. Os jogos que eu citei são marcantes por causa da história que eles proporcionam, porque você consegue se importar com esses personagens, porque eles são brabos. Tudo isso se resume ao storytelling. E é por isso que ninguém suporta a personagem não binária do novo Dragon's Dogma ou a Mary Jane no Homem-Aranha 2, porque elas são mal escritas. Os roteiros dos jogos lacradores são carregados de diálogos inúteis e personagens sem carisma. E isso aí nem é novidade. A indústria do cinema começou a passar por essa crise bem antes dos jogos. Só que é fácil deixar isso aí passar batido no cinema. Tu paga barato numa assinatura de streaming e tem um catálogo gigante com outros filmes que não são lacradores para assistir. Ou então tu pode assistir pirata na net sem muita complicação. Tu não precisa de um console ou um PC gamer. Se tu tem um celular, já dá para assistir qualquer coisa. Querendo ou não, assistir filme, série, anime é barato. Mas com um jogo é outra parada. Quando tu paga 300 conto em um jogo e mais 4K num console pro jogo ser uma merda e ainda por cima mal otimizado, essa frustração vai cair em cima de alguém. E o público acabou condicionado a achar que é culpa da lacração, quando na verdade é de roteiristas mal pagos, tendo que incluir personagens escolhidos por um monte de executivo leigo em jogos, que está desesperado por lucro tentando farmar o famoso Pink Money. Se tu quer acompanhar um youtuber que não se vende para esse papo de family friendly, se inscreve aí no canal, que eu não sou boneca. Meu papo aqui é reto e honesto. Se tiver que ofender, eu vou ofender. Até se não precisar ofender, eu vou ofender mesmo assim. Mas voltando pro papo da indústria, o público não é otário. A gente sabe quando a inclusão é só para cumprir tabela. E essa parada tem sido frequente, graças à pandemia. A pandemia fez a indústria do entretenimento explodir, porque a gente presa em casa só podia fazer duas coisas: assistir ou jogar. Isso atraiu investidores que nunca tiveram o mínimo de contato com qualquer coisa relacionada à arte e entretenimento antes, mas entraram no ramo para pegar uma fatia do bolo, igual o que rolou na década passada com o hype dos filmes de herói.
O resultado disso é um monte de marqueteiro que acha que na indústria para fazer jogo é só modelar o que está dando certo. E aí começa a dar uma série de tiros no pé. Uma porrada de jogos live service sendo financiados na esperança de lançar o próximo Fortnite. Outros tantos looter shooters genéricos tentando virar o próximo Rainbow Six ou CS. Isso quando não olham para os jogos mais focados em narrativa e metem o papo que é muito difícil fazer jogo single player porque o público se tornou muito exigente. A criatividade morreu. A indústria não tem mais coragem de arriscar e de inovar. A gente está vivendo uma era de remakes e remasters. Ao mesmo tempo, o público já não aguenta mais. A frustração cresce e com ela o ódio. Ninguém mais quer jogar, a galera quer ver o jogo flopar porque ele é lacrador ou então porque ele é da empresa rival. Aí vem as redes sociais e jogam ainda mais lenha na fogueira. Até porque o Instagram e o TikTok não querem ter que competir a tua atenção com um jogo que pode te prender por horas. Eles te querem scrollando o máximo de tempo possível. E por isso que eles sempre vão priorizar conteúdos que manipulam as pessoas a não jogar mais para se divertir, e sim para caçar defeito nos jogos e voltar para a rede social para postar. A gente chegou num ponto que tem sites que o pessoal entra para consultar se um jogo é woke ou não. Eu tenho até medo de ver o que vai acontecer quando lançar o GTA 6, que vai ter uma protagonista mulher que é latina. Vai ter choradeira pra caralho. E é justamente por coisa assim que tu sente que os jogos não divertem mais. Porque você deixa de jogar coisas que, quando tu era criança, tu jogaria e foda-se. E hoje tu despreza porque falaram que é lacrador. Se muitos jogos clássicos fossem relançados hoje em dia, eles seriam massacrados por serem woke. Tem realmente uma forçação de barra na indústria tentando empurrar uma agenda. Isso é fato. E isso traz roteiros mal escritos. Só que o problema deles nem sempre é a lacração em si, mas a história. E se tu quer voltar a se divertir jogando, a melhor coisa que tu pode fazer é desliga um pouco das redes sociais e volta simplesmente a jogar. Tá na hora de você voltar a pensar por conta própria. Tira um pouco as próprias conclusões. Até mesmo esquece esse papo de lacração. Joga de cabeça limpa e sem expectativas. Só joga. Vai lá, abre um jogo, fecha o Insta, deleta a tua conta no Twitter, desinstala o TikTok e pega qualquer coisa pra jogar. Vai lá, abre até um jogo que disseram que era lacrador e joga mesmo assim, joga pra rir, pra zoar os personagens, tá com foda-se. Ou então pega um jogo indie com uma parada mais estilizada, que foge dessa estética fotorrealista com proposta de experiência cinematográfica dos jogos AAA. Se permita jogar algo lento, desacelera um pouquinho, pega um jogo que dê pra juntar os amigos, por exemplo. Às vezes tudo que a gente precisa é juntar com um amigo no Fortnite e simplesmente ficar falando um monte de merda.